Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série TDAH e Estimulação Cognitiva e dessa vez conversando sobre SNAP-4, TDAH e o SNAP-4, um questionário considerado de fundamental importância para a identificação de alguns sinais que apontem para essa condição que é o TDAH, né? Um dos critérios utilizados para a investigação de sinais, dando aí ao médico maior segurança para o fechamento desse diagnóstico. Então, o SNAP-4, ele é um questionário que foi construído a partir de sintomas descritos pelo DSM-4, que é o documento considerado de importância enquanto escala de avaliação médica, e é um documento que é construído a partir de estudos da Associação Americana de Psiquiatria. Então, o SNAP-4 é um questionário que tem como ponto de partida o levantamento de alguns possíveis sintomas primários que apontem para o TDAH. O diagnóstico correto, o diagnóstico preciso para o TDAH só pode ser feito através de uma longa anamnese, uma longa entrevista com um profissional médico, né, especializado para esse fim, em especial um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, tendo aí como outros critérios somados ao SNAP-4 para o fechamento dessa condição tão importante que é o TDAH. Então, muitos dos sintomas que eu irei relatar dentro da observação pelo SNAP-4 podem estar associados a outras comorbidades correlatas ao TDAH e outras condições clínicas e patológicas. Portanto, é importante lembrar que o diagnóstico pode ser fornecido por um profissional médico. O SNAP-4 ele é composto pela descrição de 18 sintomas do TDAH. Entre esses sintomas de desatenção, 9 são considerados importantes para a identificação do TDAH, e a hiperatividade e impulsividade, que está aí entre os itens 10 e 18. Então, a desatenção está pontuada nos 9 primeiros itens, e a hiperatividade e a impulsividade está pontuada nos itens que correspondem ao 10 até o item 18. Os quais devem ser pontuados e observados por pais, por professores, por terapeutas, pelo próprio médico, em uma escala considerada aí, de gravidade a partir de 4 níveis, onde se vai marcar para cada item observado as opções nem um pouco, só um pouco, bastante e demais. Vamos entender quais são essas opções observadas pelo SNAP-4 para a identificação dos sintomas do TDAH. Primeiro, não consegue prestar atenção a detalhes e comete erros por conta dessa desatenção. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Parece não estar ouvindo quando são chamados diretamente. Não consegue seguir instruções até o fim e muitas vezes não termina deveres da escola ou tarefas diárias ou do trabalho. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, evita ou reluta ou não gosta de se envolver, né, em atividades que exigem esforço mental prolongado, perde coisas necessárias em casa, na escola ou no trabalho, distrai-se com estímulos externos com facilidade, é esquecido em atividades do dia a dia. Esses 9 primeiros itens são observados para o TDAH do tipo desatento, a prevalência aqui é da desatenção. Do 10 ao 18, que a gente vai relatar agora, está observando-se aí a hiperatividade e a impulsividade. Vamos lá. Mexe com as mãos ou com os pés, ou se remexe na cadeira, né, em situações que demandam que fique quietinho e por um longo período. Sai do lugar da sala de aula, levanta-se muitas vezes, não consegue permanecer sentado quando se espera essa condição de acontecimento. Corre de um lado para o outro ou sobe nas coisas em situações que é até inapropriado ou considerado de risco. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividade de lazer de forma calma, silenciosa. Não para ou frequentemente está a 1000 por hora. Fala em excesso, responde às perguntas de forma precipitada, muitas vezes antes de concluir a pergunta. Tem dificuldades em esperar sua vez. Interrompe ou se envolve nas conversas dos outros, atrapalhando, não esperando chegar a sua vez, e isso causa aí um problema no contexto social. Então, esses itens do 10 ao 18 está se observando a hiperatividade e a impulsividade como sintomas mais
recorrentes, tá? Como avaliar a partir do SNAP 4? Pelo menos 6 itens marcados como bastante ou como demais, entre 1 e 9, está apontando aí sintomas de desatenção, né? Que não é o esperado aí para criança ou adolescente nessa idade. Pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais, entre 10 e 18, apontam aí para sintomas de hiperatividade e impulsividade. Mas é importante lembrar que o questionário SNAP 4 ele é útil para avaliar apenas o primeiro critério de observação para o diagnóstico do TDAH. Existem outros critérios que também são necessários. É importante que o médico faça isso. Esse é o ponto inicial, mas existem outras ferramentas de observação médica. Não se pode fazer o diagnóstico do TDAH apenas usando o critério que é o SNAP 4. Existe aí a continuidade a partir de outras observações. Vamos entender melhor isso. Critério A são os sintomas que a gente observou no SNAP 4. Mas o critério B, alguns desses sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos de idade. É importante observar isso. Critério C, existem problemas causados pelos sintomas que foram observados em pelo menos 2 contextos diferentes, 2 ou 3 ambientes diferentes, esses sintomas se apresentam. Escola, ambiente social, em casa. Critério D, há problemas evidentes na vida escolar, social ou familiar em virtude desses sintomas. Isso causa problemas nesse contexto. Critério E, se existe outro problema, como depressão, deficiência intelectual, autismo, ou outros transtornos associados, né, em maior evidência, os sintomas não podem ser apenas exclusivamente atribuídos a essa condição do TDAH. Por isso que é importante que o médico observe todos esses critérios. Critério A, que é o SNAP 4, que é os sinais apontados para o TDAH. O critério B, que é a apresentação dos sintomas antes dos 7 anos de idade. O critério C é que esses sintomas observados pelo SNAP 4, eles se repetem em 2 ou 3 ambientes diferentes. O critério D, que é a prevalência disso, né, enquanto problemática causada ao sujeito em ambientes sociais, familiares ou escolares. E o critério E, que é observar se existe uma outra condição diagnóstica que é mais evidente do que o próprio TDAH como elemento de diagnóstico diferencial, ou seja, para se descartar e não apenas pensar no TDAH como condição primeira para essa observação. Então, o SNAP 4 é uma ferramenta instrumental enquanto escala de avaliação que pode ser aplicada enquanto observação pelo médico, pela escola, pelos terapeutas e pela família, para apontar possíveis sinais e esse encaminhamento para outras observações e critérios de identificação para o fechamento do diagnóstico possa acontecer de forma funcional e não precipitada, tá? O SNAP 4 ele foi elaborado a partir dos sintomas do TDAH que foram descritos pelo DSM-4, né, que vem aí a aparecer junto com o CID-10. Já estamos no DSM-5 e CID-11, possivelmente em breve teremos aí esse instrumental, SNAP 4, passando por uma reavaliação a partir da nova escala de avaliação que será DSM-5 e CID-11. Mas, por enquanto, ainda fazemos uso do SNAP 4 como principal ferramenta de identificação primária para os sintomas do TDAH, ok? Esse foi mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Em breve a gente traz novos vídeos com mais informações importantes acerca do TDAH e da importância de estratégias que levem aí a essa neuroplasticidade cerebral que a gente tanto chama aí de estimulação cognitiva para diversas condições importantes ao seu pleno desenvolvimento. Eu sou o professor Wilson e em breve um novo vídeo para vocês. Abraço.